Minha mãe de 81 anos toma remédios para ansiedade e depressão há 9 anos. Atualmente sofre com tonturas, esquecimento, sonolência intensa e sangramento no nariz quando espirra. Isso pode ter relação com o tempo de uso dos medicamentos? Você está contando pra gente uma situação extremamente comum no Brasil. As pessoas procuram um médico porque estão com um transtorno de ansiedade, acabam sendo medicadas com ansiolítico e não conseguem largar, se desligar do remédio e passam aí anos, décadas tomando ansiolítico. Se a sua mãe teve um diagnóstico de ansiedade e depressão, ela deve ter buscado um médico, um psiquiatra, que orientou para o uso de antidepressivo e ansiolítico por tempo limitado. Depois disso, para algumas pessoas, o tratamento pode ser interrompido, para outras, muitas vezes, o uso de antidepressivo por um período mais prolongado pode se tornar uma realidade. Então, da mesma forma que tem gente que toma remédio para hipertensão arterial ou para diabetes a vida toda, algumas pessoas precisam tomar remédio para depressão a vida toda também. Não sei se é o caso da sua mãe, mas essa é uma possibilidade. Mas os ansiolíticos, em especial, eles provocam dependência. Então, depois de algum tempo de uso, a pessoa precisa de doses cada vez mais altas para obter os mesmos efeitos, e toda vez que ela tenta tirar o remédio sem a ajuda do médico, por exemplo, ela passa a ter alguns sintomas ou pode ter alguns sintomas de abstinência, como agitação, ansiedade, taquicardia, aumento da pressão e por aí vai. Então, é muito importante que a retirada do benzodiazepínico, principalmente depois de um tempo prolongado de uso, seja feita sob orientação do médico. Alguns desses sintomas que você está contando pra gente, tonturas, esquecimentos, sonolência intensa, podem ser uma consequência do uso dos ansiolíticos, mas também, aos 81 anos, seria importante que sua mãe passasse por uma nova avaliação para entender se esses sintomas todos também não têm a ver com o processo natural de envelhecimento ou alguma complicação nesse processo de envelhecimento. Então, talvez seja importante uma nova avaliação para saber se ela está mesmo deprimida, se ela está mesmo ansiosa ou se ela tem consequências do uso do remédio ou até do processo de envelhecimento e algumas complicações que ele pode trazer. O sangramento no nariz, por exemplo, eu não consigo ver uma relação muito clara com o uso desses remédios por um tempo prolongado. Para resumir, o ideal é que o uso de ansiolíticos seja feito por tempo limitado. Se ele está sendo feito por um tempo prolongado, que o médico oriente a sua retirada ou a substituição por outro tipo de remédio. E no caso da sua mãe, que uma nova avaliação seja feita para saber exatamente qual a situação dela nesse momento e o que ela pode fazer para ficar sem os ansiolíticos. É isso aí, boa sorte, qualquer coisa volta a falar com a gente. Valeu!